Então, eu vou falar um pouco sobre obesidade e diabetes, porque houve uma mudança radical, né, nos últimos anos. Desde o lançamento do Victoza, em 2011, que o tratamento dessas duas doenças sofreu uma mudança assim excepcional. Hoje, a obesidade e diabetes tipo 2 se trata efetivamente. O grande problema hoje é suprir os pacientes que precisam com essas novas drogas, principalmente os agonistas de receptor de GLP-1, que ainda só chega a menos de 10% de quem precisa. Então, o que acontece hoje com essas medicações é o que aconteceu com a insulina no início. Quando a insulina foi descoberta, liberada para uso no diabetes tipo 1, muitos não tinham acesso. O diabetes tipo 1 morria, era 100% de mortalidade antes da descoberta da insulina. Então, obesidade, como vocês sabem, ainda é definida pelo IMC, embora exista uma classificação nova que tenta não usar só o IMC. Nessa era que nós estamos lutando veementemente contra a picaretagem dos anabolizantes, né? Tem muito médico prescrevendo anabolizantes de forma ilícita, e isso faz com que o indivíduo ganhe peso sem ganhar gordura, ganha muito músculo, mas com muito prejuízo para a saúde. E nós da endocrinologia temos lutado muito contra essa classe que cresce muito. Essa classe da medicina da longevidade, da falsa nutrologia, certo? Então, só para lembrar que o IMC, no paciente idoso, o IMC muda, certo? Vocês estão vendo aqui, vai de 22 a 27, e acima de 27 é sobrepeso. No indivíduo não idoso, é aquela classificação, maior ou igual a 30, obesidade, e maior ou igual a 35, obesidade classe 2, maior ou igual a 40, obesidade classe 3. Mas a obesidade vem crescendo muito. Se vocês olharem aqui, esses são dados que foram publicados em 2022, e aí tem no mundo todo, vocês veem que nas Américas é onde tem o maior crescimento, né? Estados Unidos liderando, mas todos os países da América, no mundo todo a obesidade cresce, e no Brasil cresce assustadoramente. Certo? E com isso, obesidade crescendo, cresce também a prevalência de diabetes tipo 2, né? Que está junto. Então essa é a proposta da nova classificação, certo? Há uma classificação de obesidade pré-clínica e obesidade clínica, que essa classificação foi feita fundamentalmente por conta da saúde pública, porque se você tiver de dar um medicamento para a obesidade, esse medicamento tem que ter prioridade à obesidade clínica. É aquele indivíduo que tem obesidade e tem sintomas, principalmente sintomas de exaustão, dispneia, artralgia, quando tem osteoartrite de joelhos. Esse seria prioritário do ponto de vista de saúde pública, certo? Mas o que é importante aqui é que a proporção de gordura corporal passa a ser crucial. Porque você pode pegar um paciente com IMC alto e o percentual de gordura está normal, então ele não tem obesidade. Então aqui, por exemplo, se você tem um indivíduo com sobrepeso pelo IMC, e se ele tiver excesso de gordura, ok, ele é um sobrepeso. Se ele não tiver sintomas, seria obesidade pré-clínica. Lembrando que o percentual de gordura normal para homens é abaixo de 25% e para mulher é abaixo de 35%. É que é saudável. E o percentual de gordura pode ser medido no consultório pela bioimpedância, certo? Então, se o indivíduo tem o IMC alto, mas tem um percentual de gordura normal, ele não tem obesidade, como vocês estão vendo aqui. Então, o IMC normal, se o IMC for alto, o percentual de gordura normal não teria obesidade. Então, o entendimento da obesidade hoje se entende tudo sobre a obesidade do ponto de vista de fisiopatologia. Certo? Esse slide parece ser um slide complicado, mas é só para mostrar que durante muitos anos
já foi descoberto isso há décadas, de que o apetite e a saciedade é regulado por um núcleo hipotalâmico. Nós temos um núcleo chamado orexígeno, que é regulado pelo neuropeptídeo e a proteína AGUT, e um núcleo anorexígeno, que é regulado pelo próprio melanocortina e o transcript relacionado à cocaína e à fetamina. O indivíduo que não ganha peso, ele tem esses núcleos equilibrados, certo? O indivíduo que ganha peso, a grande maioria dos casos de obesidade, predomina o núcleo orexígeno. O núcleo anorexígeno é inativo, praticamente inativo. Então vocês estão vendo aqui que a regulação desses núcleos sofre influência de vários hormônios, como a grelina, que é produzida pelo estômago, que aumenta o apetite e a saciedade. A leptina deve regular aqui, mas na obesidade humana existe resistência à leptina, ela sobe, mas não regula. E os hormônios gastrointestinais, colecistoquinina, PYY, GLP-1, insulina e amilina, todos eles estimulam o núcleo anorexígeno. E aqui nós temos ainda alguns receptores ligados ao nervo vago, e esse receptor aqui chamado MC4R, que é um receptor do alfa-MSH, que está associado à obesidade monogênica na infância. Tem crianças que têm defeito no gene desse receptor e eles têm obesidade grave a partir de 2 anos de idade. Existe um tratamento para isso, que é a ceto-melanotida, que é exclusivamente para isso, porque ele aumenta a expressão desse receptor, é um ligante desse receptor. Agora, o que é importante no conceito é que saciedade é quando o indivíduo fica satisfeito numa refeição, alguns chamam de saciação, e o tempo que ele passa para ter fome de novo seria a saciedade. Eu falo isso porque os agonistas de receptor de GLP-1, e nós temos o mais potente, o tizepatida, que é GLP-1, GIP, o Mounjaro, ou semaglutida. Eles são medicamentos, hormônios que são análogos do GLP-1, certo? Eles penetram no cérebro, são moléculas pequenas com alta penetrância cerebral, e eles atuam fundamentalmente estimulando esse núcleo anorexígeno e inibindo o núcleo orexígeno. Então, a ação fundamental desses medicamentos é aumentar a saciedade. Então, o indivíduo tem fome, mas quando ele começa a comer, ele fica satisfeito rápido. Então, com pouca comida, ele está satisfeito. Demora a ter fome de novo. Então, essa é a ação dele. Não é no apetite, como eram os remédios antigos, que eram inibidores do apetite. É mais na saciedade. Além disso, eles tiram a preferência por carboidrato. O paciente não quer saber mais de doce. Perde a vontade de comer doce. Além disso, ele também perde a vontade de beber álcool. Tem vários estudos com semaglutida, reduzindo a ingesta de álcool. Eu tenho paciente que pediu para parar para voltar a beber. Se eu não aguento mais a beber... Então, a regulação da saciedade, do apetite e da saciação, né, é o ponto fundamental dessas drogas. Depois, o GLP-1 ele é um hormônio neuroprotetor, neurotrópico e neuroprotetor. Existe uma sinalização do GLP-1 no cérebro igual da insulina. O neurônio precisa de GLP-1. O que acontece no diabetes tipo 2 é que os pacientes têm resistência a GLP-1 como tem resistência à insulina. Você tem que usar um análogo potente para poder romper essa resistência. Certo? Então, o tratamento da obesidade hoje depende das comorbidades. Veja a lista de comorbidades que a obesidade pode causar. Então, vai desde pré-diabetes, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensão. Esse termo aqui mudou, agora é esteatohepatite associada à disfunção metabólica. E eu posso dizer a você hoje que isso é a principal causa de transplante de fígado, hoje. O número de pacientes com câncer de fígado e cirrose por esteatohepatite associada à disfunção metabólica é muito alto.
Hepatite B você tem vacina, hepatite C tem tratamento, então hoje o foco da hepatologia é álcool e disfunção metabólica. E a maioria é misto, porque o indivíduo tem obesidade e bebe. Você tem, por exemplo, quem tem esteatohepatite, o máximo permitido seria 5 drinks por semana para mulher e 7 para homem. Então, 5 seria 5 taças de vinho, 5 doses de uísque, 5 latas de cerveja. Os pacientes com obesidade, eles bebem mais do que isso. Aí fica uma doença mista, metabólica e álcool, certo? Aí você tem síndrome dos ovários policísticos, infertilidade feminina e hipogonadismo masculino. A causa principal hoje de testosterona baixa em homens é excesso de peso. Número 1. Então, ele chega com a testosterona baixa e a causa é porque a leptina alta bloqueia o GNRH. Então, ele faz um hipogonadismo, a testosterona vai lá para baixo. E na mulher, a obesidade leva mais a hiperandrogenismo, certo? Mas pode também levar à infertilidade pelo ovário policístico e, ocasionalmente, também pode levar a hipogonadismo. Mas é mais comum levar a hiperandrogenismo, ovário policístico. Aí você tem a apneia de sono, que é muito comum. Lembrando que a apneia de sono, o paciente dorme mal, mas passa o dia muito sonolento, astênico. A apneia de sono piora todas as taxas, aumenta a pressão, aumenta a inflamação, aumenta a glicose, aumenta a triglicéridos. Então, a apneia de sono faz um ciclo vicioso, certo? E aí você tem asma, que é uma complicação da obesidade em si, osteoartrite, incontinência urinária, refluxo gastroesofágico, que é muito comum, e depressão. Depressão não é porque o indivíduo está insatisfeito com a imagem corporal. É porque o paciente tem inflamação da micróglia. E como a maioria dos pacientes com obesidade e diabetes tem uma microbiota intestinal ruim, a microbiota intestinal ruim produz substâncias inflamatórias, altera a serotonina, que é o principal hormônio do humor produzido no intestino e que age no cérebro, e a depressão passa a ser uma consequência da obesidade. E quando o indivíduo perde peso, ele melhora rapidamente. Que é o que o inglês chama de depressed gut, o intestino deprimido. Certo? Então, hoje, você pega, por exemplo, a maioria das medicações que usadas em psiquiatria dá ganho de peso. Todos os antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina, ou não, porque a mirtazapina é o que dá mais. Os antipsicóticos, mesmo os mais modernos, dão ganho de peso. Isso significa que o paciente for tratado com antidepressivo, ele vai ganhar peso, dependendo do tempo. Certo? E muitas vezes você não pode tirar. Mas a boa notícia é que se você usar os agonistas de receptores de GLP-1 mais potentes, semaglutida ou tizepatida, o paciente perde peso, apesar do antidepressivo ou do antipsicótico, certo? Então, vocês veem que o tratamento depende da presença de comorbidade. Não se trata de obesidade pela estética mais. Não se trata de excesso de peso pela estética. Esses medicamentos não são, apesar de agora não, que está exigindo receita, mas antes que não tinha receita para GLP-1, muita gente comprava sem ter nenhuma comorbidade. Comprava Monjaro para perder o culote, certo? Não é? Essas medicações são para quem tem isso aqui. Certo? Então, se o indivíduo tiver sobrepeso e alguma dessas comorbidades, ele já tem que ser tratado. O outro ponto que eu chamo a atenção aqui é que existe um alvo no tratamento da obesidade, que é o percentual de peso que vai reverter essas comorbidades. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que entre 5% e 15% de perda de peso reverte a maioria delas. Então, o paciente chegou e disse, você vai perder 15% do peso. Se ele tiver MESH, aí 20% é mais apropriado. 20%. Perdeu 20% é manter, não é? Não vai, o objetivo não é chegar ao peso normal, é o percentual de perda de peso. Certo?
Então, o que é que a Endocrine Society diz, que é o outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, que é a diretriz da Endocrine Society, Sociedade Americana de Endocrinologia, é que o mais importante é a gordura ectópica. São aquelas pessoas que não conseguem expandir o tecido celular subcutâneo periférico. A gordura aumenta no tronco. Então, esses pacientes têm uma disfunção do tecido celular adiposo subcutâneo e faz com que eles acumulem fundamentalmente gordura visceral. Eles não ganham gordura periférica. Isso é determinado geneticamente. Então, quem ganhar mais gordura central é que vai ter mais complicações. Porque a gordura ectópica, visceral, ela dá mais apneia de sono, obviamente, e aumenta as substâncias inflamatórias. O tecido adiposo visceral ele é inflamado e ele produz substância inflamatória que vai inflamar o endotélio e vai inflamar a micróglia. E depois, a gordura visceral ela é mais sujeita a lipólise, libera muito ácido graxo para o fígado e aí você tem aumento da produção da glicose pela gliconeogênese, certo? E aqui é o conceito mais recente sobre diabetes tipo 2. Esse conceito foi gerado a partir de um estudo feito na Inglaterra chamado DIRECT, que foi um estudo feito pela Primary Care. Não foi por endocrinologia, foi na atenção primária à saúde. Então, o estudo era diabetes tipo 2 com excesso de peso, recém-diagnosticado, que foram randomizados por uma dieta muito baixo teor de carboidrato, ou tratamento convencional, dieta convencional. E essa dieta era toda formulada. Os pacientes recebiam sopa, shake, tinha mais ou menos 600 calorias, com menos de 50 gramas de carboidrato por dia. E o objetivo era perder pelo menos 15 quilos e levar à remissão do diabetes, que seria o controle sem nenhuma medicação. E quando o paciente era randomizado, todas as medicações para hipertensão e para o diabetes eram suspensas. Por quê? Porque quando o indivíduo começa uma dieta very low carb, a pressão controla rapidamente. Então, era suspenso. Só voltaria se fosse necessário, certo? E o que aconteceu nesse estudo é que quem perdeu 15 quilos, 80% ficou com diabetes controlado sem remédio. E foi até 2 anos. Então, o DIRECT provou que a perda de peso do diabetes tipo 2 é fundamental, certo? E aí essa fisiopatologia foi tirada desse estudo que avaliou os pacientes com ressonância magnética. Então ele propõe o ciclo gêmeo, que é o ciclo hepático e o ciclo pancreático. Na medida que o indivíduo ganha gordura visceral, ele faz esteatose hepática e esteatose pancreática, certo? Então ele tem aqui aumento da resistência à insulina no fígado e piora da função de célula beta. O pâncreas passa a produzir menos insulina, o defeito na produção de insulina. Isso vai gerar um aumento de triglicéridos no sangue. À medida que ele tem também a dificuldade de expandir a gordura periférica, ele vai aumentar a gordura visceral. Certo? E no DIRECT, quem entrou em remissão deixou de ter esteatose hepática e deixou de ter esteatose pancreática, com a perda de 15 quilos. E foi em torno de 15%, porque a média era de 100 quilos, a média de peso dos pacientes. Então, eles perderam 15%. Isso é totalmente irreversível com a perda de peso. Você melhora a função de célula beta e melhora a ação da insulina. Então, esse é o que se fala mais hoje. Então, o tratamento, isso é do meu livro de protocolo, nós estamos na 5ª edição, que é da Guanabara Kugan, foi lançado esse ano, é a 5ª edição, e lá no livro de protocolo diz, se o paciente com diabetes tipo 2 tem sobrepeso ou obesidade, ele deve ser tratado com essas 3 medicamentos, 3 drogas, que são metformina, que o paciente recebe de graça, agonista de receptor de GLP-1, inibidor de SLT2, porque são medicamentos que, além de controlar a glicose, eles
reduzem as complicações cardiorrenais. Reduz o risco de infarto, AVC, reduz o risco de ir para diálise. Além disso, tem vários estudos mais recentes mostrando que eles também reduzem o risco de demência, que é outra complicação do diabetes. Então, se o paciente tem obesidade, a terapia deve ser tripla. Se ele não tolerar a metformina, a terapia dupla. No SUS, nós não temos. O que nós temos no SUS é o inibidor de SGLT2, a dapagliflozina, para um nicho de pacientes, hoje a partir de 65 anos, com doença cardiovascular ou doença renal. Sabe? Então, a dificuldade do tratamento do diabetes no SUS é grande, porque você deixa de ter as principais medicações. E aí nós temos um projeto lá no H-Menor de insuficiência cardíaca, que é lá da UPE. Nós temos paciente internado por IC com uma média de idade de 58 anos. Quer dizer, quando o paciente interna, e a maioria de causa isquêmica. Quando você pega quem se interna por IC lá, você tem pelo menos 50% tem diabetes e mais 20% tem pré-diabetes. Então, a hiperglicemia domina esses pacientes. E a causa isquêmica é perfeitamente evitável. Então, a população adoecendo e as medicações que previnem isso não são usadas. Só são usadas na clínica privada. Certo? E não se consegue colocar GLP-1 no SUS. Não se consegue. Apesar de já haver o genérico do liraglutida, e a partir de abril cai a patente do semaglutida. Então, a dieta, que é outra coisa assim que sempre teve dieta de todo tipo, dieta da lua, dieta do abacaxi. Mas isso aqui é da Endocrine Society. A dieta só não adianta para a obesidade. Porque o indivíduo que perder peso com dieta, chegar na meta, ele tem só 5% de chance de manter a perda. Ele volta a ganhar peso. 95% volta a ganhar peso. Então, ele não pode fazer só dieta. A dieta é importante, mas tem que ter a medicação. E a medicação é para o resto da vida. Como dizia Ney Cavalcante, é até a missa de sétimo dia. Certo? Ou seja, não é para parar. Medicamento para quem tem obesidade com comorbidades é contínuo. Certo? Então, esse é o ponto que a Endocrine Society diz. O outro é que se você pegar exercício, esse é um estudo que avaliou perda de peso com exercício, a meta-análise. A perda de peso com exercício é menor do que com dieta, mas os pacientes perdem muito gordura visceral, certo? Então o exercício é eficiente em perder gordura visceral. Principalmente exercício resistido, musculação. Porque o músculo produz hormônio, o principal hormônio, que seria a irisina, aumenta a lipólise do tecido adiposo visceral. Então, a melhor maneira de você perder gordura visceral é fazer musculação. Não se admite hoje um paciente perder peso sem exercício. Então, esse é outro ponto. E esse é um estudo marcante que foi publicado no New England alguns anos atrás, que eles pegaram pacientes com obesidade idosos. E aí eles tinha um grupo controle, que é o tratamento padrão, o outro grupo com dieta e exercício aeróbico, outro com exercício resistido e um grupo de combinação dos dois exercícios. Então vocês veem o seguinte, que aqui é o tipo de exercício que eles faziam, né? O grupo controle, 3 vezes por semana, mais ou menos 60 minutos, e aqui 3 vezes por semana, mais ou menos 75 a 90 no grupo combinado, né? E no grupo aeróbico ou no grupo resistido. Houve uma redução de 9% de peso, de média. Mas o que vocês veem aqui é que, claramente, se o paciente fizer só aeróbico, ele perde músculo. Perde massa muscular. Então, esse paciente que é corredor, ele só gosta de correr, ele vai perder músculo. Ele tem que fazer o exercício aeróbico, o exercício resistido ou combinado, é que preserva mais a massa muscular. É importante preservar a massa muscular porque quanto mais músculo o indivíduo tenha, maior o gasto energético, certo? O gasto energético depende da massa muscular.
E aqui é um trabalho recente sobre jejum intermitente, que se fala muito na internet sobre jejum intermitente. Esse é um estudo do British Medical Journal, que ele comparou uma meta-análise dos estudos em jejum intermitente, comparando com a dieta de restrição calórica contínua, que é essa aqui. Então vocês veem que existem vários tipos de jejum intermitente. Um deles é comer 0 no dia e muito no outro, que é um maluco, eu não conheço ninguém que faça, mas tem estudos assim. E tem o jejum intermitente modificado, que é esse aqui. Ó. O paciente passa algumas horas do dia sem comer. Então, a melhor maneira de fazer o jejum intermitente é tirar o jantar. Então você faz o café da manhã, faz o almoço, de preferência no meio da tarde e não come mais. Passa 16 horas sem comer. Esse é o mais eficaz. Mas se vocês olharem aqui, a perda de peso não houve diferença. Quanto ele mais próximo aqui, maior a perda de peso. Então não houve diferença da restrição calórica contínua. Esse jejum intermitente não tem muita diferença da dieta convencional, desde que tenha pouca caloria. A grande dificuldade é que nós não temos autocontrole para comida. Ninguém tem autocontrole para comida. Não adianta você está muito motivado, você vai ter por alguns dias, depois deixa. Porque existe um sistema hedônico de controle alimentar, que é comer por prazer, e o indivíduo que tem obesidade, esse sistema é exacerbado, então ele quer comer por prazer o dia todo. Então, a grande dificuldade de fazer dieta é comer menos, a quantidade de calorias suficiente para perder peso, que é no máximo 1.200 calorias. Aí onde entra a medicação, que ajuda muito, certo? Porque aí o paciente vai fazer a dieta sem nenhum tipo de estresse e sem autocontrole. A medicação é que vai controlar. Então, qual é o problema aqui que nós enfrentamos há muito tempo? É quando o paciente perde peso, ele pode ter o intervalo energético aumentado. Então, ele chega no peso, a partir daí ele passa a ter mais fome e o gasto energético cai muito. Esse intervalo energético aumentado depende muito da dieta, se for uma dieta pobre em proteína, por exemplo, se ele fizer uma dieta maluca e perder muito músculo, esse intervalo energético é muito alto. E a nossa missão é deixar ele bem estreito. Uma maneira de deixar o intervalo estreito é reduzir a frequência das refeições. Você ainda vê hoje nutricionista prescrevendo lanche. O lanche é abominável. Quanto mais refeição o indivíduo passa por dia, mais ele vai bloquear o gene relógio no cérebro e aumenta a resistência à insulina. E ele tem mais fome, menos saciedade. Então, quanto menos refeições, melhor. De preferência 2, se o paciente não quiser, ele faz uma pequena refeição. A maior, o café da manhã, o almoço, uma pequena refeição à noite. E exercício resistido. E o uso de GLP-1. O GLP-1, o tratamento com semaglutida ou tirzepatida, deixa esse intervalo energético estreito. Então o paciente chega na meta do peso e consegue manter com mais facilidade. Certo? Então quais são as medicações que nós temos disponível hoje? Esse é da diretriz do American College of Endocrinology. No Brasil nós temos a naltrexona bupropiona. Vocês veem que são medicamentos antigos, né, que são usados juntos. Bupropiona é um antidepressivo. Naltrexona é um agonista dopaminérgico usado para parar de beber. Né? Então, a junção desses dois aumenta a própria melanocortina e ativa o núcleo anorexígeno. Certo? Essa combinação é muito bom para o chamado beliscador. É aquele indivíduo que só pensa em comida. Ele está sempre comendo um biscoitinho o dia todinho. E nós não temos essa associação aqui, que é fentermina topiramato, porque no Brasil tem topiramato, mas não tem fentermina, que é um anfetamínico. Certo? O que nós fazemos aqui no SUS, por exemplo, é usar topiramato com bupropiona, porque a bupropiona é um antidepressivo que aumenta a atividade adrenérgica. Certo? É o único antidepressivo que faz perder peso. Certo?
Mas como a bupropiona não é muito útil na prática clínica, porque ele não diminui a ansiedade, ele aumenta a ansiedade. E a maioria dos pacientes que têm depressão tem ansiedade, certo? Então, por isso que ela não é muito usada como antidepressivo, mas é usada para parar de fumar e é usada em associação com naltrexona. Aí nós temos o Orlistat, que é o Xenical, eu nunca usei, porque dá muito efeito adverso e a perda de peso é muito pequena. Ele inibe a lipase pancreática, né? E com isso 30% da gordura que o paciente come não é absorvida. Aí dá esteatorreia, dá incontinência fecal, eu não uso. E aqui vocês têm o liraglutida, esse foi que perdeu a patente, que é o agonista de receptor de GLP-1 diário, e nós temos o semaglutida 2,4 mg, que é o mais potente, fora o Mounjaro, que é o tirzepatida. Aí se você olhar aqui, ó, mais de 15% de perda de peso, você vai conseguir aqui, ó, 55% dos pacientes com semaglutida. Então é um avanço grande. A maioria perde mais de 15%, que é uma perda que vai corrigir a grande maioria das comorbidades, certo? Aí você tem, como eu falei, o diabetes tipo 2 existe um alvo terapêutico que é a hemoglobina 1C, para evitar as complicações. A hipertensão tem um alvo terapêutico, colesterol tem um alvo terapêutico, e a obesidade é o percentual de perda de peso. Então você compactua com o paciente quanto ele precisa perder percentualmente. A partir daí você pode reduzir a dose do medicamento e manter o resto da vida. Certo? Então, o percentual de perda de peso, aqui estão algumas comorbidades, por exemplo, para a doença cardiovascular, quanto maior a perda, maior a proteção. Para, por exemplo, NASH, que agora é MESH, você tem aí de 20% a 25% de perda de peso, é suficiente até para reverter fibrose. Eu já tive paciente cirrótico, F4, que foi para F0 com a perda de peso. Parou de beber, perdeu peso, ele deixou de ter cirrose. Reverteu. Então, isso você vê que o semaglutida ele consegue uma redução aqui, ó. Existe já uma superposição com cirurgia bariátrica. E quando você vai para o tirzepatida, mais ainda. Então vem o tirzepatida, que é a bola da vez, né, do tratamento do diabetes e obesidade. Qual é a vantagem do tirzepatida? O tirzepatida é uma molécula tecnológica, né? Porque o Lilly ele conseguiu desenvolver uma síntese de peptídeo e ele já selecionou, ele já sintetizou vários peptídeos e aqui ele conseguiu, numa molécula pequena, uma molécula só, se ligar a dois receptores, o GLP-1, que é uma das incretinas, e o GIP, ou GIP, que é um peptídeo insulinotrópico regulado pela glicose. É outro hormônio gastrointestinal. A diferença é que toda a ação do GLP-1 na saciedade, na preferência alimentar, se soma à ação do GIP no tecido adiposo, porque o GLP-1 não tem receptor no tecido adiposo. O paciente perde peso. Mas o GIP tem receptor no tecido adiposo. Aí o que ele faz? O GIP ele aumenta a lipogênese no período absortivo, 2 horas depois que a pessoa come, e leva a lipólise no período pós-absortivo. Então, se você estimula o receptor do GIP, o paciente vai perder mais gordura. É o único medicamento que queima gordura, certo? Além disso, ele aumenta muito a vascularização do tecido adiposo e aumenta a sensibilidade à insulina de forma marcante, certo? Então, a adição dos dois, e também ele reduz o consumo de calorias. A outra vantagem é que os efeitos adversos são menores porque o GIP ele não retarda o esvaziamento gástrico como o GLP-1. O GLP-1 retarda o esvaziamento gástrico e o GIP não. Então, o paciente que usa tirzepatida tem menos náusea do que com semaglutida, por exemplo.
É um grande avanço, né? E aí você tem, esse estudo comparou os dois, semaglutida 2,4 com tizepatida, é um estudo de mundo real, existe um head-to-head, mas esse é de mundo real, e você vê aqui, ó, perda de 15% do peso, você chega aqui a 50% com tizepatida e chegou a 20% com semaglutida. No head-to-head é mais ou menos a mesma coisa. Então, um percentual de perda de peso, se o paciente precisa perder mais de 20% de perda de peso, é melhor ir para a tizepatida. E aqui é o paciente que perdeu mais de 15% com a tizepatida. Aí você vê que pode chegar até quase 80% na dose maior. O Brasil ainda não tem 15 miligramas, tem até 5, mas mesmo 5 miligramas, você tem 50% dos pacientes perdendo mais de 15%. E aqui, pelo IMC, quanto maior o IMC, maior a probabilidade de perder peso. Então, se o percentual de perda de peso que aquele paciente precisa for alto, a hepatite seria melhor. Mas é mais caro também, certo? E aqui é efeito adverso. Vocês sabem que o efeito adverso com semaglutida é muito comum ter náusea no início, empachamento, porque ele retarda o esvaziamento gástrico. Esse empachamento é transitório na maioria dos pacientes, então por isso que você vai bem lentamente aumentando a dose, até chegar na dose ideal, e some com o tempo. E o outro efeito adverso é constipação. Então essa meta-análise aqui, ela avaliou todos os agonistas de receptor de GLP-1, certo? Comparando tizepatida 15 versus tizepatida 10, tizepatida 15 versus semaglutida, tizepatida 15 versus liraglutida, certo? Aí o que ele mostrou aqui? É que a comparação com o placebo, você tem uma perda de peso maior com tizepatida do que com os outros dois, certo? E aqui a probabilidade de perder peso, sempre o tizepatida mostrando uma probabilidade maior, certo? Quando você vai para efeito adverso, o tizepatida tende a dar mais diarreia. Então, aquele paciente, e o semaglutida mais constipação. Aquele paciente que tem muita constipação com semaglutida, quando muda para o tizepatida, ele deixa de ter. Então, você teria mais potência, menos efeito adverso, certo? Então, em conclusão, o que é importante dessas medicações também é que elas precisam ser suspensas para qualquer procedimento, seja endoscopia, colonoscopia, porque senão fica resíduo. Eles precisam ser suspensos para anestesia, porque pode ter aspiração. E aí, no mundo todo, semaglutida e tizepatida deve ser suspenso por 10 dias. No Brasil, os endoscopistas estão exigindo 3 semanas, que é muito. Então, se for o diabetes, ele não pode passar 3 semanas sem remédio. Então, tem diabetes que você volta para o liraglutida, porque o liraglutida basta 5 dias de suspensão para fazer o procedimento. Certo? Mas há uma tendência a mudar isso. Existe uma conversa lá para que a Sociedade de Anestesia e de Gastroenterologia aceite os 10 dias. Outra coisa também é que você pode fazer ultrassom gástrico. Se houver resíduo, pode usar eritromicina, que a eritromicina acelera o esvaziamento gástrico. Principalmente se for venoso, certo? Então, em conclusão, são alguns pontos da conclusão, certo? Os agonistas de receptor de GLP-1, eles são hoje o ponto central do tratamento moderno da obesidade e diabetes. Como a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 tem excesso de peso, é muito difícil você encontrar um paciente com diabetes tipo 2 hoje com peso normal. Como tinha na época que eu era residente, tinha, mas mudou. O cenário mudou totalmente. E o GLP-1 é central. E aí, infelizmente, esses pacientes do SUS, todo dia você do SUS vê 5, 6 pacientes que tinham que estar usando e não estão. Porque eles têm obesidade ou sobrepeso com muita comorbidade, ou com doença cardiovascular estabelecida que tinha que estar usando e não.
Então, a eficiência dupla de você controlar a glicose e a perda de peso. Significante proteção cardiorrenal. O semaglutida tem inúmeros estudos de desfecho. Redução do risco de insuficiência cardíaca, redução do risco de infarto, redução do risco de AVC, redução do risco de demência, redução do risco de hiperdiálise. Se eu prescrever semaglutida hoje, por exemplo, que é que tem mais estudo de desfecho, é muito mais protetor do que estatina. Estatina age no LDL, ele age, porque eles agem na inflamação. O sistema imune tem receptor para GLP-1. Mas os desfechos relacionados ao fígado, o estudo Essence mostrou, o paciente tem fibrose avançada. Com semaglutida, reduz em 40% a fibrose. E era o mais difícil de se fazer, reduzir fibrose. Então, potente protetor cardiorrenal, certo? Vai além do tratamento da hiperglicemia. O tratamento do diabetes tipo 2, a filosofia do tratamento mudou totalmente, deixou de ser um tratamento glucocêntrico. Ele passou a ser um tratamento relacionado à perda de peso e à redução das complicações. Certo? Até essas medicações, nenhuma reduzia complicações, apenas controlava a glicose. E aí vem uma série de medicamentos novos que estão para surgir, principalmente o retatrutida, que é um triplo. Ele tem GLP-1, GIP e tem glucagon. Então, quando ele adiciona o glucagon, aumenta muito o gasto energético. E a perda de peso com retatrutida é quase 100%, perde mais de 10%. Então, é uma perda... Sempre a mulher perde mais do que o homem, certo? A mulher perde mais do que o homem com GLP-1 porque o estrogênio atua de forma sinérgica com GLP-1 no cérebro. Os homens tendem a perder menos peso. Então, existe vários para surgir nos próximos anos. O que está mais perto é o retatrutida, que é o triplo da Lilly, e tem também um da Ames que ele acoplou ao GLP-1 um anticorpo monoclonal contra o GIP, e aí ele impede aquela lipogênese no período absortivo, e a vantagem é que vai ser mensal, no lugar de ser semanal. Esse também, que é o Maritide, esse está muito perto de ser lançado. Eu acho que no próximo ano, em 2027, nós vamos ter outros compostos. E existe um outro que está em andamento, que eles pegaram o GLP-1 com GIP, ou GIP, e acoplou um anticorpo anti-PCSK9. Então, essa tecnologia é nova, você acopla o anticorpo monoclonal. Então, o paciente perde peso, controla o diabetes e baixa o LDL. No mesmo composto, certo? Então, é um caminho sem volta. É uma pena, como eu disse, o grande problema hoje dessas medicações é você suprir. Porque vocês viram aqui, a MS lançou o genérico. Não deu 2 meses, faltou. Faltou, não tem mais. Aí quem estava usando vai passar para quê? Diabetes usando. O Monjaro falta muito também. O que tem mais um suprimento melhor é o semaglutida. 2,4, que você consegue manter o paciente em tratamento. Então é isso aqui, o último aqui. O grande desafio hoje é fazer com que as pessoas que precisem usem. Porque no mundo todo, menos de 10% que precisam estão usando. Aí pode ser porque o método prescreve, pode ser por custo, pode ser por suprimento. No próximo ano, nós vamos ter o genérico do semaglutida. Aí espera-se que o preço caia. Certo? E nós vamos ter agora, em dezembro, novembro, dezembro, vai abrir o estudo em Alzheimer, com semaglutida. É um estudo de prevenção da doença de Alzheimer. Vai ser aberto dentro de 2 semanas.